Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Conatinha. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. E agora nós vamos falar sobre Nocturnal Animals. Animais Noturnos é um dos filmes que está cotado para o Oscar, né? Cotado não, foi indicado para o Oscar e provavelmente tem aí chances, né? A gente tem atores incríveis, um elenco incrível que inclui Jake Gyllenhaal, que é um cara que sempre está escolhendo filmes muito bons, embora a maioria, como foi notado pela Isa, pra mim são filmes muito deprês, então ele tá sempre... Ele não faz mais filmes que você dá risada, né? Foi-se o tempo do Jimmy Bolha. A gente tem a Amy Adams também, que tá incrível também no Arrival, A Chegada, que a gente fez outro vídeo falando sobre. E a gente tem aqui outros atores muito bons também, que eu vou entrar a citá-los logo. Mas uma das coisas mais incríveis desse filme, eu acho que ele é dirigido por um diretor de segunda viagem, digamos assim, que é o Tom Ford. O Tom Ford, para quem não sabe, é um dos caras, assim, mais importantes do mundo da moda, né? Ele tem aí, você que assistiu os últimos James Bonds do Daniel Craig, ele é o figurinista dos filmes, né? Então ele entrou meio que nesse mundo do cinema através do Cassino Royale, né? Fazendo a parte de figurino do Daniel Craig e do James Bond, então meio que associando a marca dele, Tom Ford, com o mundo do cinema. James Bond é um cara sofisticado e tudo mais, então ele meio que teve esse contato com o cinema e ele acabou se apaixonando. Ele fez um filme chamado A Single Man, que é um filme muito bacana, eu gostei muito dessa estreia dele. Foi um filme que também foi premiadíssimo, inclusive A Single Man com Colin Firth, que foi premiado no ano seguinte com o Oscar, então meio que ele tava ali numa ida muito boa. E agora a gente tem Animais Noturnos, né? Animais Noturnos ele tem uma característica muito interessante, aí a gente vai falar um pouco de spoilers daqui a pouquinho, deixa eu só falar um pouco sobre o filme. Ele tem uma questão de uma história dentro de outra história, né? Ele tem uma questão de um livro que você está lendo dentro da narrativa do filme. Então, isso eu achei um toque muito interessante para a história como um todo e uma coisa difícil de fazer por um cineasta, né? Principalmente cineasta que está começando, assim. Isso eu acho que é um desafio adicional aí, além de fazer um filme que funciona, uma narrativa que funciona, você tem que fazer uma narrativa que funciona dentro de outra narrativa e você tem que ter ali um conteúdo, um diálogo entre as obras, né? Isso eu achei, assim, que foi muito bem feito e tem cenas de suspense, pra mim uma das maiores cenas de suspense nos últimos anos, que é a cena da corrida de carro ali, ele meio que no meio da estrada com a família, e aí chega aqueles caras, você não sabe o que vai acontecer, então é muito interessante. E uma das coisas que eu acho mais legal, assim, que todo filme ele tem todo filme bom e todo filme, eu acabo repetindo isso sempre aqui, mas ele tem sempre uma autenticidade muito forte, né? A maioria dos filmes ela tem que falar alguma coisa sobre o cara que está fazendo o filme, porque a arte é esse exercício de trazer aquilo que está dentro de você e expor isso ao público de uma forma que o público consiga entender, consiga digerir, que ajude o público a lidar com seus próprios problemas e meio que solucionar a própria vida, né? Ficou até um pouco profundo demais, mas é um pouco disso, né? A arte é isso, por que você assiste filme? Por que a gente gosta de assistir histórias, né? Porque você acaba encontrando ali ideias para você acaba expandindo sua mente, você acaba sentindo alguma coisa que pode ajudar você na sua vida, nem que seja simplesmente por distração, para tirar você dos seus problemas. Mas o Animais Noturnos ele tem um pouco disso. Logo no começo do filme ele tem essa coisa na figura da personagem da Amy Adams, de ser uma pessoa melancólica, né? Uma pessoa triste e que agora a tristeza dela está se refletindo no trabalho, né? E ela meio que acaba não se empolgando demais com o trabalho dela. E é incrível porque tem duas questões muito interessantes, assim. Primeiro é uma vida de aparências, né? Uma vida só de imagens para os outros, que é uma coisa muito recorrente na alta sociedade, digamos assim, que é por onde o Tom Ford transita, né? Então você vê, principalmente no mundo da moda, né? É óbvio que você
a imagem é algo que você precisa se preocupar, né? E nesse caso ele tem toda a questão da imagem do casamento perfeito, e o cara você vê as pessoas, o cara que é gay mas não pode se revelar como gay, e ele tem a mulher dele lá e como é que ela lida com isso. Você tem o cara que ele não ama de verdade a mulher, ele fica o tempo todo no trabalho e ele tem amantes por fora, e ela até sabe disso, mas ela é uma pessoa que teve essa pressão pela mãe dela de trazer, de se manter na alta sociedade, assim. Isso é um assunto até interessante, né? Tipo, uma mulher que cresce numa família rica, você se apaixonar por alguém de uma classe mais baixa é sempre um drama, né? E aí, geralmente os pais tem aquela questão da não aprovação e tudo mais, e é até um assunto que, enfim, algumas pessoas talvez já tenham passado por isso, né? E que existe, é uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que você quer que como uma mãe rica, você quer que sua filha seja feliz, você meio que tenta encontrar motivos para que ele não seja com aquele cara que não tem tanto dinheiro, que não tem uma posição social tão invejável assim, ou que não vai dar a segurança que ela precisa. E aí a gente tem uma questão meio freudiana de a filha rejeitando a mãe, mas ao mesmo tempo se transformando na mãe ao longo dos anos, né? E, enfim, eu achei isso tudo muito bacana e um tema legal de se tratar, né? Além disso, a gente tem uma questão interessante do artista, né? O artista sendo o Jake Gyllenhaal, o personagem do Jake Gyllenhaal, que é um escritor, e ele passou a vida inteira dele meio que tentando escrever o romance dele e sempre sendo uma porcaria, né? Ela sempre reclamando de que não estava bom o suficiente, até que ela recebe o romance dele anos depois, que se chama Animais Noturnos, né? Ela já separou dele, já não está mais casada com ele, já não vê ele há 15 anos, e aí ela vai lá ler o livro, e o livro conta muito sobre quem ele é e quem eles são e tal. Eles se veem ali dentro e tem toda tem um diálogo com os personagens da camada superior. Então isso eu achei muito interessante também, porque é um filme que você consegue encontrar significados ali, né? O ator que faz o próprio marido dela na vida real, digamos assim, no livro ele é meio que o vilão do livro, ele é o cara mais descontrolado, ele é o cara que acaba tirando tudo que o outro personagem tinha, que tem um pouco a ver com a história, um paralelo com a história deles, um nível acima, né? Então, quando você começa a entender que as peripécias, né, os perigos que o personagem passa no livro são uma alegoria para o que os personagens do filme, né? Que loucura ficar falando disso, mas que os personagens fora do livro passaram na vida, e é sempre assim, a nossa vida, ela tem tudo que a gente tem mais medo e que a gente tem mais alegria, não são coisas muito cinemáticas, né? São geralmente coisas pequenas, um relacionamento que não deu certo, alguém que você queria que gostasse de você e não gostou, um emprego que você não conseguiu, ou as suas conquistas são geralmente, sei lá, você assinou um contrato com alguém, você foi chamado para o seu emprego, a pessoa aceitou sair com você. Então não são eventos muito cinematográficos, mas ele transforma esses problemas do dia a dia através do livro em problemas realmente cinematográficos, em que existe morte, em que existe corrida, enfim, perseguição de carro e tudo mais. Isso eu achei um toque genial. E, assim, muita gente está reclamando que o Tom Ford está sendo indicado como o melhor diretor, e sendo que ele é um diretor de segunda viagem, enquanto o Scorsese, por exemplo, com o filme Silence, ainda não foi indicado de novo, né? O Scorsese sendo aí sempre meio que avacalhado no Oscar, sempre meio que ignorado. E, assim, eu não assisti Silence ainda, então não posso dizer, né? Mas eu vejo como uma certa... você tem que analisar a obra pela obra, né? E essa obra, pra mim, mostra um diretor competente, um diretor seguro. Uma questão que me deixou um pouquinho assim, eu achei que a montagem do filme, né, a edição, com um quê de inexperiente, assim, me parece que faltou alguém com um pouco mais de feeling, de ritmo mesmo, e de, às vezes, cortar... é estranho falar sobre isso, né? Eu tô lendo um livro agora do Walter Murch para fazer um vídeo aqui para vocês que chama In the Blink of an Eye, né, num piscar de olhos,
e ele fala exatamente disso, assim, que o ritmo ele é um pouco visceral, não tem muito como explicar, né? Mais ou menos como uma batida de tambor. Você não... Tipo, como é que você explica que está fora de sincronia? Né? Mas você consegue entender, você como ser humano, você entende que não tá... Tem alguma coisa errada ali, eu senti um pouco disso com esse filme. Né? E às vezes eu assisti uma palestra do Walter Murch, que é um editor, né, e um montador de Apocalipse Now, Poderoso Chefão 2, já tem um monte de Oscar, enfim, uns caras que ajudou a inventar o som 5.1, como a gente conhece hoje, mensagem de som, o cara é demais. E aí ele meio que falando um pouco sobre o processo dele. Eu vi o processo dele numa palestra de 1 hora, ele editando lá no Premiere e tal, isso é super interessante. Mas aí eu vejo que assim, quantas vezes ele refazia o corte para tipo 3 frames pra frente, 3 frames pra trás, eu falo, cara, qual a diferença que você vai fazer? Isso faz diferença nenhuma, mas faz, né, no aspecto emocional, né? E a emoção na hora da montagem é um dos aspectos mais importantes, né? Mas assim, falei disso, principalmente eu achei nas cenas de diálogo um pouco... uma montagem um pouco estabanada. Tirando isso, assim, eu achei um filme fantástico, um filme que me deixou um suspense maluco, assim, de o que ia acontecer, né? As atuações também muito boas, né? A gente tem o Aaron Taylor Johnson, que é um ator que eu fiquei, assim, me mostrou uma qualidade incrível, porque é o ator que faz o Kick-Ass, né? O Kick-Ass, que é um adolescente vestido de super-herói, um filme todo estabanado, não sei se você lembra da Hit Girl, enfim, esse filme mesmo. E ele faz depois, eu vi um filme, ele fazendo Anna Karenina, e algo totalmente diferente, né? Uma postura totalmente diferente, um ator que você vê ali pessoas completamente diferentes, né? Tem ele no Godzilla, que eu achei que ele não tem carisma suficiente para segurar o filme, e eu reclamo disso bastante nesse último Godzilla de 2014, mas nesse filme ele tá sensacional, né? Ele fazendo o marido da Amy Adams na vida real ali, e fazendo o cara maluco no livro, isso eu acho que esse contraste na tela é muito, muito bacana pro ator, assim, e independente disso, quem foi indicado pro Oscar como ator coadjuvante foi o Michael Shannon, que é o xerife, e enfim, não é um ator ruim, não é uma performance ruim, mas eu achei bem comum, assim, né? Mas enfim, não desmereço o trabalho dele, super, super legal. E uma das coisas que eu acho que eu tô vendo aqui, sendo livro incrível. Bom, minhas anotações são exatamente essas, pra você ver como a gente trabalha aqui, ó. São poucas coisas e eu vou falando aqui pra você meio que o que vem na minha mente, certo? E é basicamente isso. Quando você vê um filme que funciona, que se encaixa e que cumpre o que promete, né? Ele tem bastante da vida, digamos assim, da personalidade do Tom Ford na tela, né? Tem a questão da homossexualidade, tem 2 personagens que sofrem com questões nesse sentido, né? Que o Tom Ford é homossexual e tem, enfim, hoje ele deve saber lidar com isso bem melhor do que antes, mas é algo que sempre é um desafio, né, para quem está crescendo no mundo que ele cresceu ainda. Ele é um cara já com seus 50 anos hoje, então você imagina aí a pessoa crescendo com isso nos anos 80, anos 70. Além disso, ele tem essa coisa do drama da alta classe, né, da alta sociedade, meio que assim, vidas vazias, você meio que manter as aparências. Uma questão que eu achei muito interessante é que a própria curadora do museu, né, porque a profissão da Amy Adams, que eu não sei o nome do personagem dela, mas enfim, o trabalho dela como curadora é todo mundo elogiando, falando, nossa, achei incrível essa coleção e tal, essa exibição de arte, parabéns, você é demais e tal. E ela fala, sério, você gostou? Tipo, ela não gostou, e eles têm um diálogo ali meio que, tipo, ninguém gosta da sua própria arte, basicamente, assim, de que quando você é mágico, você sabe como funciona a coisa. Se você é um mágico e quando alguém tira um coelho da cartola você fica embasbacado, quer dizer que você não é um mágico muito bom, né? Você está acreditando no seu próprio truque. Então, é mais ou menos isso, assim, de que você sendo cineasta, você entende muito por trás daquilo, de que você sabe que não é uma grande coisa. Basicamente essa é a mensagem que eu tirei disso, né? Quando você conhece mais da coisa sendo feita ali, você sabe como isso impacta as pessoas, mas você também sabe que, tipo,
é basicamente o que é, né? Isso eu achei interessante porque ela fala assim, às vezes a gente tem que entender, relembrar o absurdo que é o nosso mundo, né? E realmente, deve ser muito estranho você fazer um filme e você ser milionário, viver uma vida surreal, simplesmente porque você, sei lá, vai na frente da tela e chora ou finge ser outra pessoa. Enfim, o Orson Welles falava muito isso, né? Assim, aliás, o Marlon Brando falava muito isso, que atuar é uma das coisas mais fáceis do mundo, o pessoal glamoriza e tal, mas tipo, é simplesmente você fingir que é outra pessoa, né? Assim, na questão mais básica da coisa, né? Óbvio que tem todas essas sutilezas e toda a questão da qualidade, mas é muito louco como realmente é um trabalho teoricamente simples, mas como a questão da mídia em massa e de chegar a milhares de pessoas e de tocar as pessoas e de ter o seu rosto ali, o ator quando aparece no cinema, né, quando você vê o Tom Cruise, não é só o Tom Cruise, se você visse o Tom Cruise tipo como um cara normal andando na rua, será que você ficaria assim, nossa meu Deus, o melhor homem do mundo? Agora quando você vê ele ali fazendo aquelas coisas, e aí tinha maquiagem, cabelagem, figurino, a iluminação perfeita, o ângulo perfeito, as falas perfeitas, tipo, milhões e milhões sendo colocados ali, a trilha sonora perfeita para você se apaixonar por aquele ator. Então, de certa forma, uma coisa absurda e isso tem um impacto psicológico nas pessoas que assistem muito grande, muito forte, né? Tanto é que a vida das celebridades é uma vida muito estranha, muito bizarra, muito absurda. Mas é o cinema e ele tem esse poder na gente e para quem conhece o outro lado disso, deve ser uma coisa muito, muito absurda e eu achei um tema interessante de ser abordado. Então, eu vou ficando por aqui. Recomendo a você que não assistiu Nocturnal Animals, Animais Noturnos, que assista. É um filme interessante, um filme que ele não é um filme simples, não é um filme bobo, né? Ele é um filme que carrega alguma coisa interessante para você ficar pensando um pouco mais sobre o filme, sobre o que as coisas significam. E não é um filme que te dá todas as respostas, mas não é um filme também que te deixa sem entender nada do que aconteceu, né? Você simplesmente tem que dissolver aquilo ali, tem que digerir aquilo de uma forma um pouco mais devagar, beleza? Então é isso, Animais Noturnos, recomendo que você assista e a gente vai se falando ao longo do nosso canal aqui. Eu acabei de começar a gravar hoje, vou gravar mais 30 vídeos, então meu cérebro ainda está começando, mas é isso, um abraço, a gente se vê na próxima. E se você ainda não está inscrito aqui no Conacine, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer os outros vídeos, vai aparecer alguns vídeos aqui depois. Mas e se você também não conhece o nosso clube de cinema, né, o clube Conacine, que a gente tem palestras um pouco mais aprofundadas sobre linguagem cinematográfica, história do cinema, indústria do cinema, os movimentos cinematográficos e etc. Tem o link aqui embaixo para você conhecer. Se eu não me engano agora as inscrições não estão abertas, mas você pode entrar na lista de espera e eu te vejo lá e a gente te avisa quando abrirmos as inscrições novamente, beleza? Então um abraço, a gente se fala e até a próxima, tchau, tchau!